Parashá Vayera significa e apareceu. Livro de Gênesis, Bereshit, capítulo 18, versículo 1 até o 22, versículo 24. Haftará, livros proféticos, 2 Reis, do capítulo 4, versículo 1 ao 37. E a Brit Hadashah, o Novo Testamento, livro de Marcos, capítulo 4, versículo 21 até o capítulo 6, versículo 56. Estaremos falando o resumo da primeira e da segunda Aliot. Então estaremos falando de Gênesis 18, capítulo 18, versículo 1 até o versículo 33. Abraham Avino, nosso pai Abraão, como exemplo supremo de Hesed, que é bondade e hospitalidade e intercessão, ele recebe 3 visitantes, Malachim, anjos ou mensageiros divinos. Anuncia-se o nascimento de Isaac e ocorre a intercessão por Sodoma e Gomorra. O texto é uma aula sobre Midot Tovot, ou seja, boas qualidades espirituais, e Emuná, uma fé ativa. Abraão levantou os olhos e viu 3 homens de pé diante dele, correu ao encontro deles e lhes trouxe pão, água e carne tenra. Abraão está recuperando da Brit Milá, da circuncisão que ele tinha feito aos 99 anos, e no terceiro dia dessa circuncisão vem a visita dos 3 Malachim. Então, mesmo assim, ele corre para servir estranhos, mostrando o valor supremo de receber a hóspedes, que é uma mitzvah da Torá do Eterno. O Midrash diz que Deus veio visitar Abraão. E ao ver Abraão se levantar para servir, se retirou para permitir que ele cumprisse o mandamento. Isso ensina que acolher o próximo é maior, uma das maiores mitzvot. Yeshua, Jesus, ensina o mesmo princípio em Mateus, capítulo 25, do 35 ao 40. Fui estrangeiro e me acolhestes. A hospitalidade é vista como serviço direto ao próprio Deus. Em Hebreus 13, 2, o autor lembra diretamente esse episódio. Está escrito: não vos esqueçais da hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem saber, receberam a anjos. Malachim. Servir ao próximo é um ato de adoração no ensinamento do Messias Yeshua. A promessa do nascimento de Isaac é feita a Abraão. Sara, dentro da tenda, riu em seu íntimo, dizendo: depois de velha, terei ainda prazer, sendo também o meu senhor, meu marido, já velho. O riso, Itzhak quer dizer riso, é interpretado pelos sábios como riso de espanto e alegria, não de incredulidade. Hashem corrige Sara, não para puni-la, mas para mostrar que a imuná, a fé, deve ser total, mesmo quando algo parece impossível. O nome Itzhak, ele rirá, simboliza o riso redentor, o milagre que nasce da fé. Vemos isso em Romanos capítulo 4, versículo 19 ao 21, que fala que Abraão não duvidou da promessa, mas se fortaleceu na fé. Também em Lucas, capítulo 1, versículo 18 ao 20, mostra um contraste. Zacarias duvida do anjo, e ali ele é repreendido, enquanto Maria acredita e diz: cumpra-se em mim conforme a tua palavra. A fé autêntica crê mesmo quando o corpo ou a razão dizem que é impossível. E outro episódio, o Eterno diz a Abraão que ele destruirá Sodoma, e ele decide revelar a Abraão o que ele ia fazer. E Abraão intercede, Abraão clama, talvez haja 50 justos, e ele vai intercedendo até chegar a 10 justos. Aqui aparece o Abraão intercessor, não como advogado de pecadores, mas como modelo de justiça compassiva. Ele argumenta com Hashem, com reverência e coragem, o ideal de um tzadik que busca salvar, mas não condenar.
E no pensamento rabínico, essa é a origem do conceito de tzadikim, que é o mundo, que é os justos dentro da cidade. Os justos sustentam o mundo. E o número 10 foi interpretado como o mínimo de um minyan, uma comunidade suficiente para invocar a presença divina de 10 pessoas justas. Em Lucas 23, versículo 34, Yeshua intercede e ele clama ao Pai e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele é o cumprimento supremo da intercessão de Abraão. Também em João capítulo 2, 1 João capítulo 2, versículo 1, chama Yeshua, Jesus, de advogado junto ao Pai. Em Romanos 8,34, ele intercede por nós. Então, a mesma função espiritual que Abraão exerceu aqui nesta passagem. A verdadeira fé não é apenas obedecer, mas também interceder por misericórdia, refletindo o coração de Deus. A santidade não está apenas em orar, mas em agir com bondade e misericórdia. A fé verdadeira é confiança ativa, acolher, crer, interceder. Em visão messiânica corporativa, Abraão prefigura o Messias, que também recebeu e serviu e creu e intercedeu, e cuja missão é trazer vida aonde há morte e justiça com misericórdia. Estamos vivendo em uma geração que se degrada. O sistema mundial que nos cerca reprime cada vez mais e, de alguma forma, vem destruindo a fé e a obediência à palavra de Deus. Por isso, Yeshua disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Seja este mais um dia de fidelidade, de vigilância, para que você não caia nas tentações e não venha pecar contra nosso amado Pai. Um Boker Tov a todos, e amanhã voltamos com o resumo da Aliá do terceiro dia. Shalom.